Boa noite a todos. Estou muito feliz de ver todos vocês novamente, Cada domingo, aqueles que eu tenho oportunidade de rever e aqueles que eu estou vendo pela primeira vez. Vocês estão chegando aí, Conhecendo nossa igreja, seja bem-vindo, possa se sentir bem no nosso meio. Que esse é o sentimento que eu venho tendo desde que tenho vindo aqui, desde que estive aqui a primeira vez, tenho sido extremamente bem recebido. E quero também retribuir, dessa mesma forma a todos que têm chegado. Então, é uma alegria muito grande ver vocês. Muito bem, deixe sua Bíblia hoje aberta em Hebreus capítulo 11. Nós queremos falar sobre a fé suficiente. Hebreus capítulo 11 é mais conhecido, como o capítulo que fala sobre, explana bastante sobre a fé. E às vezes nós caímos no erro de achar que fé é apenas acreditar. Fé é muito mais do que isso. Então nós precisamos entender um pouco sobre a fé, entender um pouco sobre tudo o que está relacionado a isso e como essa análise deve ser feita para chegarmos a uma conclusão se nossa fé é suficiente. E se temos realmente fé no objeto ou na pessoa correta, na questão correta para termos realmente a vida transformada e assim termos as esperanças que precisamos, as respostas que precisamos ter. Hebreus capítulo 11, vamos ler primeiramente aqui os versículos 33 e 34. Vamos começar do 30 até o 34. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos ter mais uma oração e darmos sequência à mensagem de hoje. Senhor Deus, te louvamos nessa noite pela tua palavra, por cada um que pôde chegar aqui, que se dispôs a chegar para ouvir os teus ensinamentos, e que o Senhor me auxilie, que eu fale apenas aquilo que convém, aquilo que seja bíblico, que seja apenas a tua doutrina, os teus princípios, e aquilo que vem da tua palavra, que não sejam as minhas ideias, as minhas convicções pessoais, mas que seja aquilo que realmente possa nos edificar, nos aproximar de ti, e aquilo que possa transformar nossas vidas em Cristo. Nos auxilie durante esse tempo aqui, que teu Espírito Santo tenha liberdade para sondar nossos corações e mexer nas nossas estruturas espirituais, para que saiamos daqui a pouco com convicções formadas diante de ti, com uma fé vibrante, uma fé suficiente, forte, que traz resultados plenos e eternos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós queremos falar um pouco sobre fé. Fé é um fundamento importante. E como eu mencionei, fé é diferente de acreditar, vai mais além do que apenas acreditar. Eu poderia falar que a gente acredita na cadeira. Eu estou vendo uma cadeira, eu posso acreditar nela. E como eu mostro se eu tenho fé nessa cadeira? Eu preciso sentar nessa cadeira e ter certeza que ela vai me suportar, vai suportar o meu peso. Isso é fé. Isso eu tenho que ter uma certeza, essa convicção que a cadeira vai me aguentar. Eu olhar para a cadeira e ver que ela existe, é apenas acreditar. Isso é subjetivo. Isso não traz tanto resultado. Mas quando eu olho para essa cadeira e eu tomo a atitude de sentar, depositar o meu peso nessa cadeira, aí já é fé. Fé maior ainda
seria eu querer sentar num balanço sustentado por 2 cordas finas. No meu caso, seria uma prova grande de fé. Haja fé. Eu acho que eu não teria fé de fazer isso, de sentar num balanço preso por 2 cordas finas. Eu não faria isso, jamais, principalmente nesse ano. Eu acho que eu já tive imprevistos demais nesse ano, não sentaria num balanço. Eu não exerceria, não teria coragem de ter fé suficiente para sentar num balanço. Mas a ideia da fé é essa: depositar sua confiança completa, total, se entregar a algo que você às vezes vê, mas fé principalmente aquilo que você não está vendo, e mesmo assim você deposita a sua confiança. E esse capítulo 11 de Hebreus é um grande enumerado de experiências que são aqui lembradas e retratadas, mostrando que grandes coisas foram feitas através da fé, através de circunstâncias que aparentemente não eram possíveis, mas foram possíveis por causa dessa confiança depositada exclusivamente em alguém, que aqui no caso, nós sabemos e já lemos que essa fé é depositada em Jesus Cristo. É essa fé que ela vai mudar as coisas. Em resumo, a fé tem que ser colocada em algo real, concreto, suficiente, que satisfaça todas as necessidades que temos. Então, se nós pegarmos os versículos de João 14,6, como eu já mencionei alguma vez aqui, que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é uma máxima espiritual, isso é uma verdade espiritual. Não é uma das verdades. Então, quando você precisa depositar sua fé para ter certeza de uma eternidade segura diante de Deus, para ter certeza de pecado perdoado, para ter certeza de perdão para a alma por completo, essa é a máxima. No que eu vou acreditar? Jesus diz o que lá? Eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Nele reside a plenitude da divindade. Ele é o início, ele é o fim. Ele é suficiente para aquilo que precisamos. E às vezes nós não sabemos que precisamos, e ele ainda assim, ele é suficiente. E nossa fé tem que ser colocada nele. Como eu mencionei, ele é a verdade. Qual caminho vou seguir? Tem tantas possibilidades, tantas coisas diante de mim para acreditar, para seguir. Ele diz: eu sou o caminho. Que vida eu vou tomar? Que rumo da vida eu vou tomar? Qual decisão de vida eu vou ter? Ele diz: eu sou a vida. Então essa é uma máxima espiritual. Se nós colocarmos nossa confiança, nossa fé, entregarmos todo o nosso ser, a nossa confiança espiritual nele, nós seremos plenamente satisfeitos e teremos a segurança de que ele vai perdoar, ele vai nos justificar e vai nos levar um dia perante Deus por toda a eternidade. Não por nosso merecimento, mas é por ele, porque o caminho é ele, porque a verdade é ele, porque a vida é ele, porque suficiente é ele. E a nossa fé, essa expressão que cabe a nós, é a nossa resposta às verdades, a resposta à verdade de Deus, ao caminho de Deus e à vida que Deus nos providencia. Essa parte da fé cabe a nós. E aqui no capítulo 11 de Hebreus nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que tomaram essa atitude e o quanto elas fizeram diante de Deus para a glória dele, como suas vidas foram transformadas e mudadas. Então, os heróis da fé, como esse capítulo 11 de Hebreus é colocado, o capítulo dos heróis da fé, eles venceram tanto na perspectiva da fé, quanto na retrospectiva da fé. A perspectiva é que eles olhavam para frente e olhavam aquilo que poderia acontecer se eles exercessem sua fé em Deus. Eles não tinham, às vezes, prova de que nada pudesse acontecer, mas eles creram na palavra que Deus deu a eles,
Então eles creram na perspectiva daquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo, eles creram e Deus foi, provou e fez. Mas eles tiveram que tomar uma atitude de fé. Lembra quando Deus disse para Abraão, lá em Gênesis: Abraão, levanta-te, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se coloque no lugar de Abraão. Você se disporia aí? Mas Deus não falou nem para onde. Uma coisa é alguém falar para você: olha, levanta, arruma a tua mudança, como é o meu caso, levanta, arruma um apartamento, uma mudança e muda-se para Juiz de Fora. Eu sei para onde eu tenho que ir. Agora imagina se Deus fala para mim assim: levanta, arruma a tua mudança e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Fala, mas peraí, mas como assim? Para o lugar que o Senhor ainda vai mostrar? Mas onde? É para o norte, para o sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste? Para onde? Deus fala assim: não, a resposta ainda não vou te dar, creia. Sabe o que Abraão fez? Ele fez exatamente isso. Arrumou tudo e saiu andando. Para onde? Deus ia indicar. Essa é fé. Será se você teria uma fé como essa? De sair andando por aí sem saber para onde, esperando a direção de Deus? Então é esse tipo de fé que aqui é relatado nesse texto, né? Essa questão. Abraão agiu na perspectiva da fé, naquilo que Deus poderia fazer, e futuramente, no caso de Abraão, ele fez, e a fé foi honrada. Mas também os heróis da fé agiram na retrospectiva da fé, porque eles olharam para trás e viram exemplos de fé que outras pessoas tiveram e foram honradas por aquilo que, pela confiança que depositaram em Deus. Sua fé foi honrada e eles têm registros disso, e agora eles podem tomar sua atitude de fé baseado naqueles exemplos. É o que é o nosso caso hoje. Nós podemos agir pela perspectiva da fé, daquilo que Deus vai e pode fazer, mas também nós temos os exemplos. Nós temos os exemplos descritos aqui. E o capítulo 11 de Hebreus é um grande capítulo para fortalecer a sua retrospectiva de fé, porque você pode olhar para esse texto e ter certeza que Deus fez. E o mesmo Deus que fez, Ele ainda está agindo hoje e Ele vai fazer algo. Então, no capítulo 11, no versículo 1, no primeiro versículo desse capítulo, diz ali: ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, você tem certeza de algo que você espera. Ainda não ocorreu, mas você tem certeza. É uma convicção de um fato que você não vê, mas você tem certeza que ele existe. Você enxerga o vento? Não, mas você tem certeza que o vento existe, não tem? É um exemplo disso. Então, fé, essa palavra fé aqui, vem do grego hupostais, que é a certeza concreta, uma confiança sem espaço para a dúvida. É uma confiança tão concreta que não abre um pingo de espaço para a dúvida. Essa fé é como uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus. É como se fosse um documento que o próprio Deus emite, assinado, carimbado, afirmando que aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E você pode ter plena certeza disso. Isso é fé. É esse tipo de confiança que a gente deve desenvolver em nossas vidas. Então, às vezes nós estamos nos dispondo apenas a exercer fé naquilo que nós temos facilidade de aceitar. Ou nós já vemos alguns sinais que algo vai acontecer, aí a nossa fé fica um pouco mais firme. Mas não é isso que o versículo 1 desse capítulo está dizendo. Está dizendo que a fé é a certeza de coisas que eu espero. Elas não aconteceram, mas eu espero. E a convicção de fatos que eu não vejo,
mas eu sei que eles vão acontecer, vão ser concretizados. Devo agir hoje na perspectiva da fé, daquilo que Deus vai fazer, pode fazer, mas na retrospectiva, porque eu tenho mais do que exemplos suficientes aqui daquilo que Deus fez, então eu tenho prova para basear a minha confiança. Então, hoje nós temos provas para depositar nossa confiança em Jesus Cristo. Nós temos provas suficientes para que podemos confiar exclusivamente em Jesus, confiar a nossa vida nele, depositar que temos de maior valor que a nossa vida nas mãos de Jesus, tendo certeza que ele pode nos sustentar, pode cuidar, pode perdoar, pode nos limpar, pode nos transformar. E a coroa de toda essa confiança é termos a certeza que no segundo seguinte, que deixarmos de existir nesse mundo, estaremos na presença dele, na glória dos céus, não porque somos bonzinhos, não porque somos pessoas que fazemos boas obras, não, porque o merecimento é daquilo que Jesus fez na cruz, não do que aquilo que eu faço de bom nesse mundo. A Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E lá fala, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é obras, não são obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Esse texto de Efésios 2, de 8 a 10, é muito importante. Então é pela graça que nós somos salvos, somos restaurados, transformados, libertos. Somos pela graça de Deus, e essa obra acontece mediante a fé. A fé naquele que foi o perfeito e fez tudo em nosso lugar. Ele foi perfeito no nosso lugar e ele pagou o preço pelos nossos pecados no nosso lugar. Ele fez tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não temos condições pelos nossos erros. E ele foi, então, o nosso substituto. E temos hoje toda essa informação e essa certeza de que isso aconteceu, podemos exercer a nossa fé nele. E assim sermos 100% transformados. E como eu mencionei semana passada, às vezes você não vai sentir a necessidade de fazer isso, mas você precisa. Como eu, um dia não senti a necessidade de exercer fé em Jesus, mas por acaso eu exerci. Depois o próprio Espírito Santo e o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra foi me esclarecendo que essa necessidade ela é real e realmente eu precisava tomar uma atitude em relação a isso. E da mesma forma, às vezes, que você pode falar assim, não, eu já tomei essa atitude, já me entreguei a Jesus, já assumi um compromisso com Ele, mas quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você parou para pensar, ou já chegou, quem nunca pensou naquela questão assim, olha, eu tomei uma atitude com Jesus e me disseram que a vida ia ser boa com Jesus, mas a coisa ficou mais difícil. Os problemas aumentaram, as dificuldades aumentaram. Eu acho que eu vou andar para trás, acho que eu vou deixar isso para lá porque tá meio complexo. Lembre-se que eu já disse, o caminho estreito, ele é estreito mesmo. O estreito não é fácil andar no caminho, mas ele conduz a qual finalidade? Ele conduz à vida. O caminho espaçoso, ele é mais fácil, mas ele tem um outro destino, ele leva à perdição. Mas, às vezes, nós pensamos em desistir. Mas olha lá no capítulo 10 de Hebreus, versículos 37 a 39. Olha que interessante que diz ali. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pelo quê?
E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o justo vive pela fé. Em 2 Coríntios 5,7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, andar por fé é realmente vivenciar o Hebreus 11:1. É viver plenamente na certeza das coisas que eu espero e ter convicção de coisas que eu não vejo. Porque se eu andar baseado naquilo que eu vejo, eu não ando muito longe. Não ando muito longe. Os primeiros obstáculos que aparecerem, eu vou tender a desistir, tender a abandonar o caminho. Mas o que esse texto aqui está dizendo? Que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem vai vir? Quem vai vir? Jesus. Jesus um dia voltará. Eu sei que essa informação, às vezes, ela soa estranha. Para quem não tá acostumado a entender a doutrina da subida de Jesus aos céus e a promessa que um dia ele voltará, acha isso meio hollywoodiano, meio universo Marvel demais, né? Mas é uma realidade que tem o seu fundamento. E é real essa promessa. Certa vez perguntaram ou argumentaram com o Henri Cristo. Já ouviram falar do Henri Cristo? Aquele rapaz lá do sul do país que diz que é Jesus. Ele diz que é Jesus. Aí fala: mas senhor Henri Cristo, o senhor não é Jesus? E a Bíblia não fala que o senhor um dia viria nos céus? Viria dos céus? O senhor não veio dos céus? Ele disse: eu vim de avião. Ele até hoje está acreditando que ele é Jesus. Mas existe a promessa que Jesus realmente voltará um dia. Não sabemos quando. Sabemos alguns sinais, mas não sabemos quando isso vai acontecer. Mas ele nos alerta aqui, ele nos encoraja aqui a algo. E ele fala o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Então nós temos que andar de acordo com aquilo que a Bíblia coloca como fé. Uma confiança exclusiva, uma decisão concreta, uma certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida, tendo certeza que a fé é uma declaração oficial da parte de Deus em relação às suas promessas. Eu tenho que viver dessa forma, não por aquilo que eu vejo. Você vai ter fé no mundo do jeito que está? Se você for ter fé no mundo, você vai andar muito longe? Não vai andar muito longe. Não vai. As pessoas estão cada vez se afundando nas suas próprias cobiças, seus próprios desejos carnais, na sua própria corrupção, no seu próprio desejo de se autodestruir. Então o mundo não tem muita esperança nele. Por isso nós precisamos entender nossa condição e depositar nossa esperança naquele que vive e um dia voltará. E ele diz aqui no versículo 38: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então quem tem fé, quem crê, não retrocede. E é interessante que no contexto original dessa passagem, dá a entender que a pessoa que decide retroceder, ela ainda não entendeu muito bem o que significa crer em Jesus. Ela não entendeu bem o que ela está perdendo, não entendeu bem que o foco não está nesta vida, o foco tem que estar no porvir. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Porque por mais que a nossa vida aqui possa estar estabilizada, nossa vida é mais do que isso. Em 1 Coríntios 15:19 diz: se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Porque o que nós temos aqui
em um segundo pode deixar de existir. A saúde pode deixar de existir. Suas posses você pode perder em questão de segundos. As pessoas que você ama e precisa delas, você pode perder em questão de segundos. E o que te resta depois disso? O que te resta? O que te resta é aquilo que você mais precisa, simplesmente é Cristo. Se a sua esperança se limitar nele, você não vai ser infeliz mais do que todas as pessoas. Você poderá ter plena certeza que o que você precisa será suficiente e será completamente suprido por Ele. E você deve viver por essa fé. Que o justo viverá da fé. Ele não vai retroceder, porque se ele pensar em retroceder, ele ainda não entendeu o que ele está perdendo. Não entendeu o que ele está perdendo. Sei que muita gente aqui é jovem, né? Mas tem algumas pessoas igual eu que já passaram dos 25 anos e lembra que existia um programa na televisão que colocava uma criatura dentro de uma cabine sem ouvir nada e colocava sempre uma opção para ela escolher. Ela tinha que decidir, ela não sabia o que era, mas ela tinha que falar sim ou não. Aí você quer trocar um carro zero por uma forminha de gelo? Aí acendia uma luz, ela tinha que falar sim ou não. Ela não sabia nem o que era. Aí a pessoa falava sim. Aí ela tinha uma forminha de gelo. Você quer trocar a forma de gelo por uma casa nova? Aí a pessoa acendia a luz e ela respondia não. E você ficava agoniado, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção daquilo que ela está trocando. E aquilo ia te dando uma agonia. Você fala assim, fala sim, troca a forminha de gelo pela casa. Nem era você, mas você ficava agoniado, que a pessoa estava trocando algo tão grande por algo tão pequeno. Mas ela nem sabia o que estava acontecendo. E aqueles que retrocedem da fé, não entenderam o que eles estão trocando. Estão igual essa pessoa na cabine lá. Estão igualzinho, a mesma circunstância. Aparecem possibilidades, às vezes ela troca. Ela troca na maior facilidade, porque se troca o compromisso com Deus por outra coisa, ou por outras pessoas, ou por posses, por qualquer outra coisa, ela ainda não entendeu o que ela está trocando e o que ela está perdendo em todo esse processo. E aqui Deus diz: se retroceder nele não se compraz a minha alma, porque tudo que Jesus fez para chegar depois, você abrir mão de tudo isso por qualquer uma outra coisa inferior, é uma tristeza gigante que Deus sente, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele providenciou, mesmo antes da fundação do mundo. Tem gente que fica argumentando, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que Ele permitiu que o mundo fosse criado e tanta coisa ruim acontecesse? Se Deus fosse Deus, Ele nem permitiria que essas coisas acontecessem. Se Deus fosse Deus, Ele nem tinha criado o mundo. Ou se tivesse criado o mundo, Ele teria criado o homem sem a possibilidade do homem cometer essas atrocidades que o homem comete. Mas eu te falo, Deus é tão grandioso que Ele sabia de tudo isso. E antes da fundação do mundo, Deus já, com a ideia de criar você, e criar você para ter uma condição de ter relacionamento com Ele por toda a eternidade, Deus já sabia que eu e você iríamos pecar, e o pecado iria nos afastar da presença dEle. Antes da fundação do mundo, Deus já providenciou uma forma de resolver e restaurar isso. Olha como é que Deus é grandioso. Antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, antes do ser humano ser criado, antes de Adão e Eva cometerem o erro de desobedecer a Deus, antes da humanidade vir com essa carga genética espiritual pecaminosa, antes de tudo isso, Deus já sabia que isso iria acontecer e já providenciou um meio. Deus falou assim: eu vou enviar o meu filho para ir até aquele lugar que eu ainda nem criei, mas ele vai até lá. Ele vai nascer de uma mulher, de forma miraculosa,
de forma especial, de forma santa. Ele vai crescer como um ser humano, vai viver de forma perfeita, ele vai viver da forma mais perfeita, sem transgredir uma vírgula da minha lei. Não apenas isso, mas ele vai pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade, para que assim eu possa ter comunhão com aquelas pessoas que eu ainda nem criei, mas eu sei que elas vão abandonar a possibilidade de um compromisso comigo. Mas eu vou abrir essa porta desde já, antes da fundação do mundo. Deus já providenciou a solução para o problema que nós humanos ainda nem tínhamos criado ainda. E às vezes nós vamos reclamar porque o mundo está ruim e Deus permite. Deus já resolveu a questão. O problema é que a gente não age, a gente não exerce fé. A gente quer que os outros exerçam fé, a gente quer que as pessoas orem por nós, a gente quer que as pessoas tenham fé por nós. Mas o justo é o justo, própria pessoa, ela vive por fé. Como está escrito aí, o justo viverá pela fé. E o justo, a pessoa que é justificada diante de Deus por causa da fé em Jesus, versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem entendeu todo o plano de Deus, o plano de amor a você, você entendeu tudo que Ele já fez, você vai confiar, você vai exercer sua fé e você não vai retroceder. E a questão é, de que lado você está nessa história? Você já exerceu fé verdadeira em Jesus? Já realmente confiou a sua vida, confiou a sua alma ao caminho, à verdade e à vida? Já decidiu, convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, para fazer parte do seu dia a dia, da sua eternidade? Se já, ótimo. Se não, não deixe para depois, porque Ele vai voltar. Pode ser hoje. Eu não tenho garantias que se Ele voltar semana que vem, que eu estarei aqui. Não temos garantias. Provérbios 27:1 fala: não te glories no dia de amanhã, pois não sabes o que trará à luz. E a questão é, se você já exerceu fé, não retroceda. Entenda o que está em jogo. Entenda muito bem o que é que você pode perder ao abrir mão de permanecer firme. Talvez você tenha andado meio vacilante na fé, uma vida espiritual meio de montanha russa. Um dia você está no alto e outros dias você desce. É hora de assumir um compromisso de uma linha ascendente diante de Deus na sua vida espiritual, de ser realmente daqueles que vão viver da fé, que não vão retroceder para a perdição, aqueles que Deus se compraz na sua alma, porque você exerce uma confiança restrita e clara em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a solução para tudo aquilo que você entende e para tudo aquilo que você ainda não compreendeu ou não percebeu. Nós temos a oportunidade hoje, dentro do capítulo 11 de Hebreus, dentro de vários outros textos da Bíblia, compreender que nós podemos olhar para trás, ver as provas daqueles que exerceram fé e como suas vidas foram alteradas de forma grandiosa. E olhar para frente e ver que se nós permanecermos na fé, criarmos uma decisão de exercer fé em Jesus, tudo o que isso vai gerar em nossas vidas daqui para frente. Então a nossa vida tem que ser dessa forma, devemos viver por fé.
e não pelo que vemos.